Então, se for o ciclo, eu acho que é diferente da análise de Copa. Eu entendo que o momento de eliminação de Brasil seja sempre um momento de depositar, de tentar achar alvos para depositar a frustração e direcionar a raiva para achar culpados e superdimensionar certas coisas e até colocar uma lupa muito grande específica em cima de algumas coisas, que para mim são do jogo também, da mesma forma que se ganha, se perde, da mesma forma que a gente exalta grandes histórias, e equilíbrio e resultados surpreendentes, em alguns momentos o Brasil vai ser a vítima desse equilíbrio, dessas histórias e tudo. Então eu vejo muita coisa como do jogo também. Se a gente for falar do ciclo, do trabalho como um todo, para mim o trabalho como um todo do Tite foi bom, porque o Brasil atingiu um bom nível, conseguiu se consolidar e crescer dentro do ciclo, porque acho que não foi um ciclo bom o tempo inteiro, não, tá? O Brasil começou mal o ciclo, no pós-Copa de 2018, o Brasil teve uma queda considerável de nível, e a segunda metade, principalmente esse último ano, deu uma alavancada no nível, novamente, de confiança que fez com que o Brasil chegasse como um dos favoritos da Copa do Mundo. E aí não preciso eu falar que era um dos favoritos. Se você olhar em casa de aposta, em tudo quanto é lugar do mundo e tal, o Brasil era considerado um dos favoritos. No meio de outros, claro, porque eu não acho que essa Copa tivesse um favorito destacado. Acho que sempre foi tudo muito próximo numa Copa do equilíbrio. Na Copa do Mundo, especificamente, acho que foi regular. Regular porque o Brasil apresentou pontos positivos e pontos negativos. Um ponto positivo é justamente o fato de, mesmo quando o Brasil é superado, algo raro, quando é superado, como foi no primeiro tempo, ontem, por exemplo, que foi claramente superado pelo adversário, mesmo naquele cenário a gente não vê um time ceder muita coisa, a gente não vê o time correr tantos riscos. E acho que aí tem um mérito, porque o mérito não é só no atacar, o bom não é só no criar chances. Acho que o bom também está no não sofrer, está no se manter vivo, no ser difícil de ser vazado. E se a gente for olhar como um todo para os 3 principais desafios do Brasil na Copa, somando Sérvia, Suíça e Croácia, o Brasil tomou um chute no alvo. É claro que foi o chute que levou o jogo para os pênaltis e determinou a eliminação. Mas, enfim, eu acho que colocando tudo numa balança de uma forma mais racional, menos passional pós-jogo, eu acho que o ciclo como um todo foi mais positivo do que negativo. Como a Copa foi decepcionante e o nível do Brasil em nenhum momento correspondeu ao esperado na Copa, eu acho que dá para falar que foi regular. Ô, Domitila, e o seu, Renato? Não, eu acho que foi ruim. Até porque o ciclo, o ciclo sozinho não é nada. O ciclo é uma preparação para a Copa. E o ciclo foi ruim, porque o resultado foi ruim. Mas aí é resultadismo, né? Não, é resultadismo. Resultadismo, exato. Futebol é resultadismo, gente, me desculpem. Futebol é resultado. Não, tudo bem, mas aí deixando isso claro, fica mais fácil direcionar. Pois mas o resto é o wishful thinking. Futebol é resultado. E o que acontece é o seguinte, os resultados do Brasil nas Copas do Tite foram ruins. Ambos caíram nas quartas de final. E nenhuma das duas Copas jogou um futebol encantador, um futebol à altura de Brasil. E o ciclo do Tite melhorou no final porque surgiram jogadores com os quais ele nem esperava. Ele resistiu uma barbaridade para convocar o Vinícius Júnior. Outra barbaridade para botar o Vinícius Júnior de titular. Na verdade, caíram na cabeça dele jogadores jovens e muito talentosos que transformaram esse ciclo numa coisa que parecia dar mais esperança no final. Porque antes, enquanto ele vinha lá de Firmino, de Gabriel Jesus, de Felipe Coutinho, não estava acontecendo nada. E ele estava jogando assim neste ciclo atual. Então, eu acho que a gente analisar o ciclo sem levar o resultado final, porque o ciclo é para a Copa. Ninguém joga para ganhar no ciclo. No meu ciclo eu ganhei. Meu amigo, o teu ciclo é para chegar na Copa no final e ganhar a Copa. Ou, pelo menos, fazer uma Copa espetacular. Como fez a seleção de 82. A seleção de 82 não ganhou, mas fez uma Copa espetacular. Sim. Entrou para a história. Qual é a seleção do Tite que vai entrar para a história? Não, então, só sobre isso. Eu acho que, a partir do momento em que a gente deixa claro que é resultadismo, são formas diferentes de avaliar. Porque, da minha maneira de olhar, tudo bem, respeito, mas acho importante você ter deixado claro que é por resultadismo, porque é uma outra forma válida de se olhar. A Copa do Mundo é mais importante do que qualquer outra coisa no ciclo, e ela vai ter um peso maior porque ela vai determinar para a história do futebol como cada coisa fica marcada. Agora, se a gente for avaliar um trabalho, eu acho que um trabalho ele é avaliado por mais do que um resultado em um mês, que define 4 anos, muitas vezes. Só que, senão, a gente joga muito pro aleatório. Senão é a mesma coisa que falar, tanto faz chegar bem ou mal preparado para a Copa, porque o que vai importar vai ser o resultado no final. E é evidente que uma melhor preparação, que vem de um bom ciclo,
vai te deixar numa melhor condição para, teoricamente, fazer uma melhor Copa. Você pode fazer ou não fazer, como o Brasil não fez uma grande Copa. Ficou abaixo do que vinha como reflexo do ciclo. Então, acho que são olhares diferentes. Mas eu não consigo separar completamente o ciclo para falar que o que vale é só o mês da Copa e pronto, o resto tô nem aí. Porque senão eu acho que isso gera distorções, inclusive na avaliação do ciclo, porque a gente passa a ir tudo para terra arrasada. Então qualquer derrota é derrota, ganhou, tá tudo bem, foi tudo uma maravilha. Não precisa ter técnico por 4 anos, coloca alguém para comandar por 6, 7 jogos, se ganhar o trabalho foi espetacular, o ciclo foi maravilhoso. E aí eu acho que são distorções do resultadismo. Eu acho que as críticas são totalmente plausíveis, no ciclo todo, inclusive. Só que olhar só para a Copa para avaliar um ciclo, eu acho que tem uma distorção. Mas é porque o ciclo só mira a Copa, Rafa. O ciclo só existe para jogar a Copa. Sim, então exato. Se chega na hora da Copa e fracassa, o ciclo fracassou também. Mas a preparação pode ter sido boa e o desempenho final não ser, tá? Só sobre isso. Porque, por exemplo, se a gente pegar a Argentina de 2002, por exemplo, para citar um exemplo, a Argentina chegou à Copa do Mundo de 2002 sendo a melhor seleção daquele ciclo. Ela caiu na fase de grupos. Nossa, foi uma enorme decepção. Uma das maiores desse século em Copas do Mundo. Isso significa que o ciclo foi ruim, que aquele trabalho foi ruim, que aquela seleção era ruim? Não. Mas se a gente olhar só para o resultado, a gente vai tratar de forma distorcida e falar aquela seleção era um fracasso. E não era. Na Copa do Mundo ela fracassou. Então acho que são formas diferentes. Para mim o trabalho, o ciclo ajuda a preparar. Ele não garante sucesso ou fracasso numa Copa do Mundo, até porque é tiro curto. É muito específico, tem várias circunstâncias do jogo, tem várias coisas que são impossíveis de se explicar também de uma forma tão objetiva. Só uma coisa, vou colocar um outro detalhe. Primeiro é o seguinte, Rafa, você não está colocando o lado emocional do negócio, comportamental, o Tite abandonar os jogadores que acabaram de perder uma partida e foram eliminados da Copa do Mundo, deixar os caras no campo chorando, faz parte do jogo? Isso não faz parte do jogo. Pode fazer parte do jogo para quem não participa diretamente do jogo. Agora, pergunta para qualquer jogador, ex-jogador, que ele acha do treinador após uma derrota nos pênaltis sofrida, ir embora pro vestiário e deixar todo mundo caído no campo. O Tite foi Mas eu não falei que isso faz parte não, tá? De liderança. Não, mas você falou aumentar a lente em alguns detalhes, mas você falou do geral e não colocou isso como negativo nessa sua avaliação. Você não colocou como negativo. Você não citou isso como negativo na sua avaliação. É isso que eu tô te falando. Não citei porque isso é pós-jogo, isso é pós-eliminação. Não. Mas peraí, mas pós-jogo faz parte do torneio, é ali, tá dentro do campo. Se fosse embora pro vestiário... Não interfere no resultado, porque o jogo já acabou. É pós-jogo. Não, tudo bem, mas peraí, o jogo acabou, mas os caras estão caídos no campo chorando de desespero e o treinador abandona o barco. Isso daí tem que colocar na balança lá em cima numa avaliação. Não é uma seleção brasileira, eu concordo com você de ciclo e concordo um pouco com o Renato de resultado. É decepcionante 2 Copas do Mundo ser um lixo como foi, como futebol. Mas também acho que tem um ciclo, né? Tem alguns momentos que foram legais, eu acho que foi muito menos legal do que foi legal o trabalho do Tite, como bola mesmo, com a seleção jogando. Nós jogamos por 4 anos contra Peru, Venezuela, Argentina, Uruguai, Equador, toda hora, os mesmos adversários, e a gente ficou valorizando muito isso. Né? A grande maioria valorizou muito essas vitórias. Ganhava da Venezuela de 4, nossa, olha, estamos em primeiro lugar nas eliminatórias, arrebentamos contra a Venezuela, somos grandes favoritos. Isso foi falado diversas vezes. Eu não me coloco nesse pacote porque eu sempre falei que jogar com o sul-americano o tempo todo não dá parâmetro nenhum. Eu nunca gostei disso. Mas isso não é responsabilidade do Tite, dos jogadores e da CBF. É uma questão de que as seleções europeias estão sempre ocupadas. Mas nesse ciclo próximo, não importa. A CBF tem que insistir em fazer amistosos com seleções de meio escalão e alto escalão da Europa. Senão vai dar problema na outra Copa do mesmo jeito. Mas o lance é o seguinte, eu acho o trabalho dele péssimo. Sabe por que eu acho péssimo? Porque como eu fui jogador, aquilo que ele fez ontem era admissível. Então eu coloco aquilo quando eu coloco, o ciclo eu gostei mais ou menos, a Copa foi ruim, dá um equilíbrio, aí eu coloco o comportamento dele pós-derrota, a parte negativa ganha tranquilamente. Ele foi péssimo, ele foi covarde,
Ele não foi companheiro dos jogadores. Ele não foi líder. Ele não foi o psicólogo que ele falou que era. Ele sempre recusou. Eu estava numa coletiva, eu não lembro se foi antes de 18 ou durante na Copa América. Eu não lembro, talvez tenha sido até eu que tenha perguntado, porque eu sempre me preocupo com isso, se ele não ia ter um psicólogo na seleção. Fui eu mesmo que perguntei, se não ia ter um psicólogo na comissão técnica. Ele falou, não. A nossa comissão é super experiente e a gente cuida do lado psicológico. Ele como psicólogo é pior do que como treinador, né? Porque ontem ele abandonou os pacientes. Os pacientes em plena depressão, desesperado, chorando, né? Dentro do consultório, e o psicólogo levantou e foi embora tomar um café, né? Foi isso que ele fez. Se você for colocar na balança a condição dele como treinador e a condição que ele assumiu, ele próprio assumiu como psicólogo do grupo dele, ele abandonou os pacientes em plena crise de depressão dentro do estádio de futebol, os caras chorando. Ele foi péssimo, covarde, não foi líder, não foi companheiro, não foi amigo, ele não foi nada ontem. Quando acabou o jogo, o Tite não foi nada. E o resumo para mim disso daí, desse comportamento dele pós-jogo, é de covardia. Ô, Domitila, não, deixa tudo bem, eu uma coisa aqui. Faço uma diferença aí, tá? Só para eu responder um aspecto, eu acho que tem uma diferença aí. Eu não discordo da parte do pós-jogo, tá? Eu concordo que não era o melhor comportamento. Eu prefiro que um treinador, depois de uma derrota, ainda mais de uma derrota frustrante, decepcionante, traumática, porque é um momento esperado por tantos jogadores, eu prefiro que o treinador tenha o comportamento de ir para dentro de campo e ajudar de alguma forma, ou pelo menos tentar estar ali presente. Eu acho que isso é relevante também. Eu não acho que isso seja determinante para a gente, depois de um trabalho de 6 anos, chegar e falar que por causa deste comportamento o trabalho foi X, Y ou Z. Eu acho que o comportamento é julgado à parte do trabalho que se encerrou no momento em que o time foi eliminado, porque a gente sabia que o ciclo dele acabava ali. Então eu acho que são avaliações diferentes. Quando eu digo colocar uma lupa muito grande, acho que vale para vários aspectos, né? Vale, por exemplo, para uma caça incessante que a gente tem no Brasil por tentar ver e rever os lances determinantes, como o lance do contra-ataque, e tentar achar uma falha de quem foi o culpado, porque aquele ali precisa carregar a culpa, que a gente precisa jogar a culpa. É nesse aspecto que eu falo de uma lupa, de amplificar, de superdimensionar certas coisas a cada eliminação, tanto que se a gente for olhando na história das Copas, cada eliminação, cada frustração no Brasil tem um personagem, porque o Brasil precisa direcionar a culpa para alguém, ou para alguns. É nesse aspecto que eu falo. Sobre o comportamento do Tite, eu estou de acordo em não concordar. Não com as mesmas palavras, porque aí é uma questão minha de... Eu tento delimitar um limite do que eu considero respeitoso ou desrespeitoso na hora de julgar sobre o lado pessoal, sobre caráter, enfim, de qualquer um dos profissionais envolvidos, seja o treinador de seleção brasileira, Argentina, Suíça, o jogador, ex-jogador, tanto faz. Mas eu concordo que o comportamento não era o ideal também na minha forma de olhar. Mas só para deixar claro que com esse aspecto eu concordo. Não necessariamente com as palavras, mas com o aspecto eu concordo. Domitila, posso completar uma coisa? Peraí. Fala. Não, eu só quero esclarecer uma coisa. Na minha cabeça, esse negócio de resultadista é uma forma fácil de você se livrar da análise num todo. O ciclo só existe para gerar o resultado. O esporte só existe para gerar o resultado. Então, essa coisa romântica de que, não, o cara está jogando porque perdeu. O esporte é perder, ganhar. Então, se você faz um ciclo mirando uma competição, vencer essa competição, e você não vence, e você nem sequer convence, porque uma coisa, repito, uso o exemplo de 82, não venceu, mas encantou. As seleções do Tite, em momento nenhum, encantaram. Então é o seguinte, quer dizer, não consigo ver virtudes num ciclo que acaba fracassado. Isso é ser resultadista? O esporte é resultadista. O esporte é uma competição. O esporte é resultadista. Entendeu? Então não adianta ficar nessa coisa, não, porque o trabalho foi muito bom até a Copa. E na Copa desmanchou, que trabalho bom é esse, gente? Não, eu acho perfeitamente possível falar da Copa. Não, só uma coisa, assim, o resultadismo me incomoda a partir do momento em que a gente acha que só um do final dos 32 pode ter tido um bom trabalho. Porque se só o que venceu presta, a gente exclui a possibilidade de vários bons trabalhos terem competido numa competição em que apenas um vai ganhar.
E aí não precisa de análise, não precisa de avaliação, porque passa a ser simples e objetivo. Ganhou é bom, perdeu não presta. Esse é o resultadismo que eu critico, Rafa, entendeu? Mas eu entendo que você diz que como ganhou o placar é importante, perdeu. Lógico que é. Como ganhou e como perdeu. Lógico. Entendeu? Lógico, mas aí que tá. A Argentina, o perder não apaga o que foi feito até antes. Se o resultado foi melhor que o Brasil. Não confirma. O trabalho do Japão foi muito melhor que o do Brasil. O trabalho do Japão foi encantador em relação ao trabalho do Tite. O treinador do Japão curioso disso? Espetacular em relação ao Tite. Um ponto curioso sobre o Japão. O Japão ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha, empatou com a Croácia e perdeu nos pênaltis igual ao Brasil. Então, foram fantásticos resultados do Japão. Então, considerando a importância do Japão numa Copa do Mundo e a do Brasil, considerando os adversários que o Japão enfrentou e os adversários que o Brasil enfrentou, o Japão, mesmo saindo antes que o Brasil, foi muito melhor do que a seleção brasileira. Então, não é só o campeão que fez um bom trabalho. O eliminado anterior do Brasil fez um grande trabalho. Em relação ao comportamento do Tite, só para finalizar, é o seguinte: nós temos duas análises diferentes. Então, tem que ser deixado bem clara a situação de quem está analisando. Você, Rafa, você é um jornalista, okay? Então você analisa com mais frieza, porque você não participou de uma derrota como os jogadores participaram ontem. Eu analiso como ex-jogador que participou de uma derrota igualzinha de ontem. E, na minha condição de ex-jogador, ter estado no campo depois de uma derrota em Copa do Mundo por pênaltis, eu acho o comportamento do Tite completamente de covardia. Porque o jogador em campo, quando ele desmonta, na hora que ele fica minimamente lúcido, ele olha para o banco. Sempre olha para o banco. Dentro do campo, o jogador está jogando, ele olha para o banco. Se ele acerta uma puta jogada, ele olha para o banco. Se ele erra, ele olha para o banco. Ele sempre fica preocupado em olhar para o treinador para ver o que ele está achando daquilo que ele fez de certo ou de errado. Isso é um comportamento natural de quem tem uma liderança do lado de fora. Né? Por exemplo, o Rafinha ontem. Eu fiquei olhando o Rafinha, na hora que levantou a plaquinha do Antony, que já estava ali, o Rafinha estava do lado do Antony, estava bebendo água e não tinha visto que ia sair. Na hora que ele olhou, ele viu que ele ia sair, ele saiu, nem falou nada, foi lá e sentou no banco e saiu completamente irritado, provavelmente mais pelo desempenho dele do que pela alteração, por sair de um jogo importante. Então o jogador, ele olha para o treinador para qualquer coisa que ele faz em campo. E ontem, na hora que eles desabaram e abriu o olho, o Tite não estava mais, gente. O Tite não estava mais. Vou passar essa pergunta para o Danilo, que o Danilo acompanhou de pertinho a seleção. Deixa eu só falar um detalhe sobre o Japão, Doni, rapidinho. Só uma curiosidade que eu falava. Por que eu acho que é interessante e é importante e é relevante? O exemplo do Japão, acho que está de acordo. Cada seleção vai ser avaliada de acordo com uma régua. Essa régua tem a ver com as expectativas, com o desempenho, com os resultados. O resultado não está excluído da equação. E o Japão conseguiu grandes histórias nessa Copa. Ter batido a Alemanha e a Espanha, ter levado o jogo contra a Croácia para a prorrogação, para os pênaltis, foi excelente. Mas aonde que entra a avaliação do trabalho como um todo? Na importância de não se excluir uma competição de um mês para avaliar como se fosse o termômetro de 4 anos. O trabalho do Moriyasu no Japão não era esse espetáculo durante todo o ciclo. O Japão encontrou dificuldades, o Japão tinha dificuldades de escalação, o Japão achou uma escalação durante a Copa, mudando radicalmente o que era até então, em desenho e em nomes. Inclusive nas primeiras rodadas sendo mal escalado, mas sendo corrigido durante os jogos. Então, essas impressões são muito legais, porque a Copa do Mundo é feita disso, de surpresas, de coisas que fogem de uma lógica que é estabelecida por um período prévio. Agora, o ponto que eu bato não é o resultado, por mais que ele seja mais importante, o ponto mais importante do ciclo é o resultado da Copa, mas ele não precisa ou não deve apagar o contexto anterior. O contexto não deixa de existir porque o resultado final foi ruim. O contexto continua ali. A gente pode relativizar a importância do que foi construído antes, mas o contexto continua ali. Até para uma melhor informação, para uma avaliação mais justa, mais honesta. É chegar e falar, foi tudo horrível por 4 anos porque perdeu ontem? Não. Foi ruim na Copa? Foi. Mas nem por isso os anos anteriores foram horríveis. Essa é a diferença. Acho que vale para o positivo, vale para o negativo. Por isso o Japão é curioso nesse caso. Ô, Rafa, Vitor Caruso Júnior mandou um superchat. Calma aí, rapidinho. Eu vou falar agora. Renato, só um minuto. Ai. Assim a discussão não flui, Domitila. O bom dessa mesa é a discussão fluir. Entendeu? Exatamente, mas a gente já está fluindo há meia hora. E eu vou ter... mas é boa, a discussão é boa. A discussão é boa, a audiência está boa, está mostrando que a discussão é boa. E era justamente isso que eu queria falar.
o ciclo de 2002, o que você achou, Rafa? O ciclo de 2002 foi ruim. Foi ruim. Pois é. O Brasil teve dificuldade para se classificar para a Copa do Mundo. E chegou na Copa, o Filipão ganhou uma Copa espetacular. E por isso, então, o que adianta? E por isso é uma distorção. O ciclo ser bom, entre aspas, como você avalia o do Tite, e nas duas Copas que ele jogou, ele quebrou a cara. E o Filipão chegou lá. Não adianta para o resultado. Mas o não adianta pro resultado é a meta. Mas, não, Rafa, tá, tudo bem, então deixa eu completar. Então deixa eu completar. Eu concordo. Para a história, o que vale é 2002 ter vencido o título, ter sido pentacampeão. Agora, o que vale para uma análise honesta é não transformar, como se transforma muitas vezes a partir de uma distorção pelo resultado final, aquela seleção numa seleção perfeita. Como se ela tivesse dado show por 4 anos. Como se aquele time fosse o time dos sonhos. Não era, foi um time que encaixou na Copa. Foi um ciclo ruim, cheio de problemas. Mas a Copa do Mundo é interessante justamente por causa disso. Porque ela traz desfechos inesperados. Ela traz grandes histórias e parte da magia tá aí. Então o importante claro que o mais importante foi ganhar a Copa. Eu não estou tirando o resultado da equação. Mas a gente também não pode transformar aquele ciclo num ciclo maravilhoso. Da mesma forma que esse ciclo não foi horroroso. Acho que por isso que eu combato os extremos nesse caso. Nem para um lado, nem para o outro. Rafa, cuidado, tudo está numa margem muito pequena. Cuidado com o termo honesto. Porque quando você fala em avaliação honesta, você está querendo dizer que todas as outras são desonestas. Me desculpe, a sua opinião é uma, a minha é outra. Nenhuma das duas é desonesta. Então, cuidado com essa... Não, mas se você concorda que o ciclo foi ruim... Não, se você concorda que o ciclo foi ruim e a Copa foi boa, uma avaliação honesta é reconhecer isso. Que o ciclo foi ruim e a Copa foi boa. Aí honesta, o que cada um vai dar um peso maior opinião, é justamente na sua opinião. Então tem que tomar cuidado com o peso das palavras. Se a gente concordou nisso... As palavras têm peso. As palavras têm peso. Honestidade é uma coisa séria. Para você poder dizer que a avaliação honesta é essa que você está fazendo. Então as outras são desonestas. Não. Vamos usar as palavras certas. No caso, até porque a gente concorda. A gente concorda, inclusive. A gente concordou sobre a premissa, a gente discordou sobre a avaliação final só. Então, a honestidade aí está justamente em reconhecer as etapas do processo, nesse sentido. E acho sim que em muitos momentos o exagero levado por uma emoção e pela necessidade de bater depois de cada derrota, até porque é popular, porque é o que todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir algum alvo para tomar pancada depois de uma derrota. É natural porque é da frustração. Rafa, então, nesse aspecto, eu acho que uma análise tem que tomar mais cuidado. Oi? Essa seleção te empolgou em algum momento? Você falou, nossa, isso aí foi um jogo bonito. Empolgar eu não sei, mas eu acho que ela deixou uma impressão positiva nesse último ano. Acho que ela vinha jogando bem antes da Copa do Mundo. A gente pode relativizar em que cenários. Acho que a eliminatória do Brasil foi muito boa. Eu não acho que a eliminatória sul-americana seja feita de jogos fáceis, não acho. Mas não é garantia para uma Copa do Mundo. Empolgar eu acho relativo, porque eu acho que nenhuma seleção do futebol mundial empolga. Você não achou que a França empolgou, não? Eu acho que a França tem um Mbappé empolgante, mas a França, no ciclo, se a gente for olhar para todos os... Inclusive antes da Copa de 2018 também, a França sempre foi uma seleção inconstante, uma seleção que tropeça em jogos simples, tropeça em Luxemburgo, tropeça na Finlândia, não faz jogos num nível convincente, mas que tem uma capacidade fantástica de ganhar jogos e tem alguns jogadores empolgantes, como o Brasil tem também. O Vinícius Júnior é empolgante num dia bom, o Neymar é empolgante num dia bom, o Mbappé é muito empolgante com a Copa que está fazendo. Mas a França, como um time, olhando para o trabalho do Deschamps como um todo, não acho que tenha sido um time empolgante na maior parte do tempo, não. O problema é que a gente vai acabar fazendo a Copa do Mundo dos ciclos. A Copa do Mundo dos ciclos. O ciclo da Argentina foi ruim. Mas se ela ganhar a Copa, azar o ciclo. O ciclo da França não foi bom. Ela chega lá e ganha a Copa, azar do ciclo. Não existe Copa do Mundo do ciclo. Só. A Dinamarca como você mesmo comentou aqui, tinha feito um ciclo ótimo. O que ela fez na Copa? Fez. Coisa nenhuma. O ciclo como você mesmo diz, o ciclo é preparação. Não tem valor nenhum além disso. É parâmetro, ele serve de parâmetro, justamente para a gente determinar o que é surpresa e o que é decepção. Bom, vocês não vão concordar, isso é ótimo. Olha que bom. Uma rapidinha, Domitila. Rapidinho. O Brasil me zoando aqui que eu perdi o vestiário já. Não dá para um parâmetro com essa seleção brasileira, porque o Brasil jogou 4 anos contra os mesmos times, já.
Qual o parâmetro que a gente tem que ter? Qual o parâmetro? Eu fiz, por exemplo, 2 jogos contra a Venezuela, um péssimo lá em Salvador, 0-0 na Copa América, que o estádio todo vaiou, e um péssimo no Morumbi com um gol do Firmino, que entrou no segundo tempo e fez 1-0. 2 jogos contra a Venezuela, em casa, péssimos, horrorosos, sabe? Deprimentes, com o Tite. Eu fiz um jogo Brasil-Uruguai, que o Brasil ganhou de 4-1 e foi maravilhoso. Qual é o parâmetro de uma seleção brasileira para falar que ela teve um ótimo ciclo, jogando sempre contra o mesmo time, jogando 4 anos com os mesmos caras? Aí quando vai fazer amistoso, é com a Coreia, com o Japão, aí vão falar assim, tá vendo como foi importante o amistoso com a Coreia? Caiu na Copa do Mundo. Gente, caiu por um acaso. Porque se tudo acontecesse como normalmente poderia acontecer, a Alemanha classificando, ou Espanha e Portugal pegando o primeiro, enfim, a chave da Coreia, ela não estava nem ali. O Brasil não jogou com ninguém mesmo, que poderia pegar aqui na Copa do Mundo para bater de frente como foi a Croácia que eliminou o Brasil. Ninguém, por 4 anos, nada, 0. Cansou de jogar com o Peru, com o Equador, com a Venezuela, e as eliminatórias na América do Sul, Rafa, pode não ser fácil para os outros. Para Brasil e Argentina é. Para Brasil e Argentina é. Tranquilo. Para classificar é. Para classificar é. Nada de costa. Brasil e Argentina, eles nadam de para costa. Brasil pode... Eu acho que os jogos não são fáceis. Para se classificar para a Copa é fácil. Eu acho que são 2 coisas diferentes. Mas as eliminatórias servem para quê? Para classificar. Então, se a classificação é fácil, as eliminatórias são fáceis. O Brasil e para a Argentina. Não levantei a mão aqui. O jogo é difícil, mas você classifica fácil. Não dá, né? Se você Vitor tem um Caruso jogo difícil, Júnior é difícil a classificação. Diz que